Tem esse outro aqui. Onde é que foi esse show? Caraca, esse show foi em Uricuri, Pernambuco. Foi antes da pandemia. Eu acho que aí, se não me engano, assim, a galera da cidade deve saber, tinha umas 20 mil pessoas, 25 mil pessoas. Dizem, quando eu fui esses dias, inclusive, em Uricuri, fiz um show lá, semana retrasada. E a galera da cidade fala que nesse festival, porque quando eu fui agora tá restrito, né? Aí eu fiz lá agora, acho que tinha o quê? 1.000 pessoas, só pode esse número. Mas quando eu fiz aí, dizem que tinha 40 mil pessoas. Eu não consigo imaginar que ali tinha 40 mil. Era infinito. É muita gente, né, cara? É tanta gente que eu não acredito. Aí gente, sério, o pessoal da cidade, sério, tinha 40 mil pessoas. Aí na minha mente eu acho que eu fiz pra 25. Mas eles dizem que eu fiz pra 40. Antes de fechar, né, de geral, eu tinha ido num show teu. Lá em João Campos, na Vaquejada. E tu se lembra que... Caraca, foi massa esse show. Foi massa. Foi com o Zé Vaqueiro. Foi massa, foi massa. Tu lembra de uma inauguração que teve num restaurante aqui em São Paulo, que eu tinha falado com tu? Lembro, que eu fui lá e disse, ei, tu é amiga de Túlio, né? Que eu não conhecia ela e eu não era conhecida, eu não era famoso. Aí eu disse, você é amiga de Túlio, né? Eu sou amigo dele, que ele é da minha cidade. Foi, e nem se conhecia, pô. Ele falando comigo e eu fiquei, não conheço, né? Que é isso aí? Foi, não, e foi justamente nesse, era a inauguração de um restaurante. Eu até, pronto, se você olhar nos podcasts que eu vou hoje, atualmente... Eu vi tu falando no podcast, eu falei de achei tu, massa. Eu falei de tu, lembra? Eu vi, pô. Esse restaurante que a gente foi a inauguração. Antes de eu ter estourado, eu já conheci, e antes dele ser famoso também, eu já conhecia Túlio e a Fly, né? Antes deles serem famosos. Eu já conhecia antes. E aí a gente tava aqui em São Paulo, aí eu fui visitar Túlio e depois fui visitar a Fly. A Fly disse, hoje eu tô indo pra inauguração do restaurante. Restaurante lá do Vioto, Dr. Vioto. Vou levar vocês lá. Só que eu não era. Acho que quando cheguei lá, cheio de carrão, Porsche, Ferrari. Só tinha Ferrari e Porsche. Eu me espantei também. Quando cheguei na frente. E quando eu entrei, só tinha gente famosa e rica. Então, tá na hora de você comprar seu Porsche. E quando... Não, e quando eu falo desse restaurante, eu falo... Aí tinha gente famosa, era o ex-presidente do Corinthians, André Sanches. André Sanches, Tava tinha o Gerson, tinha a Michele Andrade. E quando eu ia nos podcasts, antes de conhecer ela, eu dizia... Eu achei super massa, eu vi no podcast. VTube e tudo mais. Quem não era famoso, quem não tinha mais de 1 milhão de seguidores, tinha mais de 1 milhão na conta, que era só rico. Porque o Patinho Feio era eu lá, pô, porque ela levou a gente, ela que foi convidada, mas ela levou a gente. Então foi depois desse coisa que eu disse, caramba, eu quero virar famoso também, não sei o que eu voltei pra minha cidade. Caraca, que legal, essa história é muito foda. Predestinado, pô, a ficar... Quando eu essa voltei. história é muito foda. Ele tem até provas no celular de story que ele fez. Ele fez story falando, gente, eu tava numa festa hoje, só tinha famoso, tava lá fulano, aí Michele... Foi, boy. E eu disse, eu vou voltar na estiga, boy. Voltar, vou produzir. Só cresce quem produz. Eu falei isso, boy. Não deu uma semana. Pensamento tem muito poder, velho. Deu uns 10 dias assim, mais ou menos, eu fiz esse das profissões. Foi coisa de 10 dias. Boy, que e doideira. tipo, estourou muito. Quando eu tinha a ideia do posto de gasolina, que tinha um posto que eu fazia publicação direto lá, pô, do posto. Aí eu falei, eu tô com essa ideia que ela fez. Não, dá certo não, essa ideia pode pegar mal pro posto. Aí eu tive que ir em outra cidade, 40 quilômetros, pra gravar essa bexiga, boy. E foi isso que estourou, né? Foi do posto boy, que... Sério mesmo. Eu lembrei da muito irada essa história. Chega a arrepia, pô. Muito eu achava ela legal, pô. E minha namorada dava valor a ela também. Eu falei assim, eu fui no teu show lá. Fiquei puxando essa coisa de gente chata mesmo, bebo chato. De fã, né? O fã chato. Canta muito. Ele foi lá, pô. Ele falou, sou, tal. Ele... pô, eu tava no teu show, tal. Pô, legal aquela coisa, cumprimentou. Só faltou dizer, legal, Michele, manda um alô pro meu primo aqui. Só faltou isso. Caralho, foi desse jeito, pô, desse jeito. Foi, aí quando eu olhei do lado dele, tava Fly e tal, eu vi que eles estavam juntos. Pronto, foi isso que rolou. Aí depois ele explodiu, aí aquele menino, velho, amigo do Túlio. É massa, velho. Eu também acho. Muito irada essa história, muito massa. E eu fiquei super feliz, tu falando nos podcasts. Aí eu, pô, obrigada aí, pela moral.